todos, seja bem-vindo a mais um vídeo e que hoje, basicamente, como eu já disse, tudo podem ver aqui no canal sobre várias coisas ligadas à investigação científica. O que me interessa agora é falar simplesmente sobre trabalhos acadêmicos e, sobretudo, quando as pessoas vão fazer um trabalho que um professor tenha pedido, que é preciso fazer citando determinados textos científicos, e é preciso produzir uma monografia, uma tese ou uma dissertação. Uma coisa fundamental a ter que ser feito é procurar textos para poder fazer esse trabalho. E geralmente os professores acabam dizendo aos alunos que podiam ir a uma biblioteca para encontrar os textos e poder fazer o trabalho, isso lendo livros em biblioteca. Mas como nós sabemos, a maior parte das bibliotecas no mundo procuram sempre ir digitalizando os trabalhos. No caso de Moçambique, por exemplo, tem o repositório Saber, tem revistas científicas como a ALBA, que é a revista científica do ICHIC, que é uma revista online, o que quer dizer que os artigos estão disponíveis online. Há outras revistas físicas que existem, como a revista Chinamaper, entre outras revistas científicas, tem aí a revista da IESE, assim como pode encontrar várias revistas pelo mundo, revistas científicas significa que dentro de se incorporam artigos científicos, que nós podemos citar para aqueles trabalhos acadêmicos que nós vamos poder fazer. Então, daí um dos grandes problemas é que nós, quando vamos querer para uma biblioteca, nós vamos procurar, precisamos de um determinado livro para poder fazer naquele nosso trabalho acadêmico. Uma das coisas que nós procuramos encontrar, procuramos junto ao bibliotecário e encontrarmos aquele livro e ter que nos entregar. E esse livro, ele vai procurar com base num determinado índice, significa de acordo com o índice que lhe permite para facilitar apanhar exatamente em que prateleira, em que local aquele livro, a nível da biblioteca, ele está armazenado, porque é para ele puxar o livro e vir entregar ao leitor que acaba de solicitar o livro para fazer leitura. Daí que lá na biblioteca este índice pode ser organizado por meio de nome dos autores na ordem crescente e dentro disso pode-se organizar por áreas científicas e por aí em diante. É uma diversidade. Estou a falar de uma biblioteca física. Agora, o que acontece é que, assim como nós estamos a falar das bibliotecas físicas, muitas das bibliotecas no mundo procuram digitalizar esses textos. E em Moçambique, como já disse, encontramos, por exemplo, o repositório Saber. Assim como noutros países do mundo existem várias bibliotecas. Em Angola, em Portugal, em Cabo Verde, Brasil, na Inglaterra, em todo lado. Há várias bibliotecas. E muitas dessas bibliotecas são bibliotecas online. A primeira coisa que nós vamos encontrar que é muito mais científico para nós fazermos qualquer trabalho que é nos recomendado fazer ou pedido para fazer é sempre encontrar algum artigo científico. E a única forma de poder guardar artigos científicos tem sido, a melhor forma para poder guardar artigos científicos tem sido sempre eles serem publicados dentro das revistas científicas. E, sobretudo, porque depois essa revista não pode ser vendida, ela tem que ser oferecida. Outra disponibilidade é apanhar esta revista online, e que nós vamos apanhar lá muitos artigos científicos. Repare, por exemplo, é muito difícil, por regras, em muitos países, alguém terminar o mestrado sem ter pelo menos um artigo científico, defender o doutoramento sem ter pelo menos 12 artigos científicos publicados. O que quer dizer que o número de artigos que são publicados por dia, por minuto, por segundo, por hora no mundo é enorme. Assim como nós encontramos aqueles que seguem a carreira de investigação têm de publicar. Aqueles que seguem a carreira, por exemplo, de ensino no ensino superior, dependendo do país também, há momentos que é obrigatório ter que publicar. Então, a questão que queria dizer aqui é que, se nós vamos publicar e nós dissemos que esses livros encontram-se, se eu vou à biblioteca, tem que haver uma forma de indexar esses livros para poder facilitar encontrar eles para entregar o leitor para ler. O mesmo vai acontecer também com as plataformas online. Elas, algumas, indexam
Este indexar é para facilitar a procura, que é para poder se encontrar o livro, se encontrar o artigo, porque as pessoas precisam de ler. Então há muitos que indexam. A Elsevier, por exemplo, ela indexa e vão apanhar outros a Latindex, a Scorpio, entre tantos outros indexadores que existem no mundo, assim como a Google. Então, a Google ou Google. O Google, neste caso, para apanhar os textos científicos, evidentemente científicos, que não são mera curiosidade, onde qualquer indivíduo posta qualquer coisa no Google em geral, ele usa isso, o Google acumula os textos acadêmicos somente no Google acadêmico. Daí que o conselho que existe para todos os estudantes do ensino superior que vão aí para fazer trabalhos, para entregar na faculdade, ou estão para produzir artigos, ou estão para produzir a monografia, estão para produzir a dissertação ou a tese, se ele quer procurar determinada informação para poder fazer trabalho, pode procurar no Google acadêmico. A pergunta que se coloca é: a biblioteca física que eu tenho lá na minha faculdade e que ela tem livro, e o Google acadêmico, quem tem mais livros, quem tem mais textos científicos que eu possa usar? Logicamente que, porque o Google é universal, recebe textos de toda a parte do mundo, tem mais livros do que a biblioteca física da sua faculdade ou da sua universidade. Daí que a pergunta que me coloca é: vou preferir pedir um livro na biblioteca, pedir livros na biblioteca para poder fazer aquele trabalho, ou então procurar no Google os tais livros para fazer o tal trabalho? Então, a priori dizia, procura simplesmente no Google. Mas há uma coisa que é fundamental, que é esta. Alguns livros que estão nas nossas bibliotecas, que são livros de há décadas, eles ainda não foram digitalizados para plataformas, neste caso para plataformas digitais, para poder dizer que, não, eu vou encontrar este livro em uma plataforma digital para eu poder usufruir dele. Então, alguns livros não estão digitalizados. Mas atualmente, sobretudo, como eu dizia, se nós vamos apanhar tudo que são textos científicos, o caso de artigos científicos, dissertações e monografias, teses, como não podem ser vendidos, e quer mesmo alguns manuais, não podem ser vendidos. Então, eles, geralmente, a tendência de todas as instituições, quando tem isto, é carregar para as plataformas online. Estando nessas plataformas digitais online, nós podemos acedê-los. Daí que, se despeja-se tudo numa plataforma online, a questão é que depois de colocar lá nessa plataforma online, era preciso encontrar para poder fazer o trabalho. Como eu disse, se vou à biblioteca, eu posso procurar a biblioteca. Na biblioteca, se eu conheço o título do livro e a cota, eu conheço o título do livro, neste caso, o título, os autores, e eu sei de que área trata, de que área este livro podia estar, o bibliotecário vai poder encontrar o livro. Que é a mesma coisa como funcionam as plataformas digitais que têm de guardar os livros, os artigos, as teses e as dissertações. Coisas que, por exemplo, na biblioteca estão provavelmente ou num armazém que eu queria uma dissertação de mestrado ou uma tese. Então dizem, não, hoje não é possível encontrar porque há muito trabalho para ir procurar. As plataformas digitais não, disponibilizam logo. Quer dizer que a única hipótese de eu encontrar, quer naquela biblioteca física, em que eu tinha que procurar pelo nome, a cota, a área, para facilitar encontrar o livro, nas plataformas digitais é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que encontrar uma forma, ou pelo nome, pelo título que é tratado, para poder facilitar que eu encontre ao ir procurar. Isto o que é? Isto chama-se indexação. Chama-se indexação. Então, significa que o ato aqui de indexar garante que facilidade na procura. Mas quando nós vamos falar aqui da indexação, temos que nos entendermos. Aqui estamos a falar da indexação de livros ou estamos a falar de indexação de textos acadêmicos. Por quê? Porque, por exemplo, na indexação, quando nós estamos a falar de economia,
sabemos que é a política econômica de alterar o preço dos produtos e serviços com base em índices. Então não é disso que nós estamos a falar. E até podia acontecer indexação numa outra área, não é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de indexação de textos acadêmicos. Para facilitar o quê? O que a indexação permite? A indexação permite a localização do texto. Então aí pergunta, o que é, quando nós estamos a falar de uma revista que está indexada, quer dizer o quê? Nós estamos a dizer também a indexação, quer dessa revista, quer dos artigos que estão dentro desta revista, é para poder facilitar a procura. Se a pergunta que é colocada é, o fato de estar indexado quer dizer é muito mais científico do que o outro? Não. Quer dizer, de princípio, quem vai disponibilizar o seu conteúdo para ser encontrado na busca online, esse indivíduo, a partida, tem que garantir que tem maior rigorosidade, é uma coisa muito mais séria, que ele vai colocar lá. Agora, há outros que indexam que têm critérios para poder indexar. Quando querem indexar, exigem determinados critérios. Por exemplo, podem exigir que tenha, por exemplo, é um artigo, é uma revista científica, é uma tese, é uma dissertação. Podem pedir que tenha o ISSN, o International Standard Serial Number. E para ter o ISSN existe também um conjunto de requisitos, que significa ter revisores de pares, um conjunto de coisas que eles exigem. Agora, o que nos interessa hoje é falarmos aqui da indexação. A indexação permite dar este ganho, quer da procura do livro na biblioteca, se for uma indexação física, ou então procurar numa biblioteca online, ou aqueles que são gestores online que conseguem guardar textos científicos. Esses gestores online que conseguem guardar os textos científicos, livros, manuais, teses, dissertações, são denominados, por um lado, de indexadores. Então nós temos, por exemplo, o Google acadêmico é indexador. É claro que o Google também é indexador, só que o Google, especificamente o acadêmico, ele indexa textos acadêmicos. Indexa textos científicos. Porque como nós já tínhamos dito, você vai encontrar num outro vídeo aqui neste canal, que fala do conceito escrita científica, é que nós dissemos, por exemplo, quando nós vamos fazer uma escrita literária, nós usamos ela, por exemplo, para contar histórias, expressar sentimentos, oferecer um ponto de vista, etc, etc. Enquanto a escrita científica tem a finalidade de comunicar eficazmente os resultados de uma investigação científica. Então, aqui nós estamos a falar de textos científicos, que significa que obedeceram modelos de escrita científica. E textos científicos que vocês já conhecem, a monografia, a dissertação, a tese, o artigo científico, o projeto de pesquisa, o livro e entre vários. Mas que de todos esses, em termos de hierarquia, o mais científico de todos é o artigo científico. Depois disso, apanhamos a tese, né? A tese de doutoramento, apanhamos as dissertações de mestrado, apanhamos os manuais editados específicos de disciplinas específicas. E que aquele manual está editado. Encontramos depois disso os livros, depois disso apanhamos as monografias e vamos descendo. Então, como esse grupo todo de textos, tirando livros, praticamente não se vende. Não se vende. E como não se vende? Uma das outras alternativas, como dissemos aqui, nós vamos encontrar eles nos indexadores online. E há vários indexadores online. Indexador da Elsevier, por exemplo, quem for a usar o Mendeley, por exemplo, como seu gestor bibliográfico, vai ver, ele pode fazer a busca desses textos usando, fazer a busca desses textos no Elsevier, que é um indexador. Pode acontecer que os textos indexados, por exemplo, no Elsevier, você procura no Google Acadêmico e não os apanha. Você tem textos indexados, por exemplo, no Latindex, você vai procurar no Google Acadêmico e você não os encontra.
Então, dependendo de cada indexador, o que está indexado no Cielo, em que procura no Latindex não encontra, procura no Elsevier não encontra. Então, a indexação permite muito, facilita muito com que o texto seja encontrado de forma rápida. Por isso que quando eu tenho um texto científico, caso de um artigo científico, e eu envio para uma revista indexada, para permitir que, como essa revista está indexada, o meu artigo científico estará praticamente também indexado, facilitando depois a procura e encontrar ele. Só que dependendo do indexador onde está procurando, vou encontrar. Por exemplo, se eu procuro no indexador Google um texto que foi indexado no Elsevier, eu não vou apanhar no Google. Se eu vou procurar no indexador Cielo um trabalho que foi indexado no Google Acadêmico, eu não vou encontrar lá. Se eu vou procurar no Latindex um texto que tenha sido indexado no Elsevier, eu também não vou poder encontrar. Daí que a tendência, quer das revistas científicas, por exemplo, é estar no maior número de indexadores possíveis. Significa indexar, por exemplo, no Google Acadêmico, depois indexar no Elsevier, indexar no Latindex, indexar... Por quê? Porque cada região do globo há determinado tipo de indexador, ou numa universidade, ou numa comunidade, há um determinado indexador que é muito apropriado para poder procurar textos científicos, ou que usam mais. Então, o que eu vou procurar fazer neste vídeo? Neste vídeo eu vou procurar fazer uma coisa muito simples. Mostrar-vos aqui no Mendeley, eu a fazer a procura de textos acadêmicos, neste caso até vou facilitar procurar textos em meu nome no Mendeley, e vou procurar também no Google Acadêmico, que é para poder ver, vou procurar no Google Acadêmico e vou entrar no Mendeley para procurar no Elsevier. E há de ver agora a diferença entre estar indexado num e não estar indexado no outro. E o que é isto, indexação? Que é isso que eu quero explicar aqui. Agora, eu queria dizer, pegando agora, e também neste vídeo, vou aproveitar imediatamente mostrar quais são as potencialidades que você tem no Google Acadêmico, que é muito fundamental. Então, neste preciso momento, o que eu vou fazer é mostrar a vocês como é que nós vamos poder procurar, quer do lado do Elsevier, quer do lado do Google Acadêmico, para nós podermos encontrar esse tal texto que nós precisávamos e ver de que lado ele está indexado. Eu dizia, cliquei, estou a entrar agora para o Mendeley, e como vê, está aí apareceu o Mendeley, eu por acaso ando a usar ali o Então, como eu dizia, eu estou aqui no Mendeley. Aqui no Mendeley eu entro, vou procurei artigos online que estão indexados nele. Vai me mostrar artigos indexados nele. E eu vou colocar aqui o meu nome, por exemplo, colocar aí o meu nome, e é para poder ver se nós vou procurar artigos que foram escritos por mim. Clico aí, vejo o que está dizendo. Não encontrou nenhum resultado. Fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tentar procurar. Isso a nível do Google Acadêmico, para ver se há hipótese de encontrar alguns textos escritos por mim que estejam no Google Acadêmico. Então vamos tentar ver como é que isso depois ou se processa e se de fato há essa hipótese. Eu vou entrar no Google Acadêmico. Como eu vos disse, com os textos científicos, nós encontramos os textos científicos no Google Acadêmico, não no Google geral, no Google Acadêmico. Se vamos ao Google Acadêmico, nós encontramos, porque o Google Acadêmico é indexador só de textos científicos. Então, o que ocorre é que neste aqui onde está o Mendeley, como vocês estão a ver, o Mendeley, e o dono do Mendeley é a Elsevier,
que é Elsevier, por um lado, é um indexador. Ele não tem nenhum texto que está indexado no Elsevier. Daí, não tendo nenhum texto indexado no Elsevier, eu procuro no Elsevier, não é possível encontrar. Agora vamos fazer o mesmo, e eu vou colocar, de novo, vou colocar aqui o meu nome no Google Acadêmico. E eu escrevo, vou procurar, veja quais os textos que existem. Está aqui o primeiro, o papel da matemática descrita nos cursos de informática, relação entre o prêmio rate e o clima econômico, análise do incumprimento do diploma ministerial 95/2005 de quadro de mais sobre a de obrigação dos fundos consignados ao Comitê de Gestão distrital. Tem aqui várias das reformas curriculares ao seu contributo da melhoria da qualidade de ensino no sistema de ensino superior de aprendizagem em Moçambique, vários artigos que eu tenho publicados. Qual é essa diferença? É que quando eu vou aqui para o Elsevier e procuro aqui no Elsevier como indexador, não tenho nenhum daqueles artigos meus publicados numa revista indexada aqui no Elsevier. Daí que não é possível encontrar algum artigo meu. Mas se eu vou, repare, aqui é no repositório da UEM, está lá. Aqui é no rcap.pt, onde tenho lá artigos que foram publicados. Então, tenho lá alguns artigos no RCAP. E eles foram, está aqui, na UAB também aparece lá, uab.pt, está aqui, unikiv.ao, então AO é Angola, depois UAB, Universidade Aberta de Portugal, depois tem RCAP, que são as revistas onde normalmente instituições como o Politécnico de Santarém e os outros lá colocam os seus artigos como base para poder indexar no Google. Então, o que acaba acontecendo é isto. Quer dizer o quê? Quer dizer aqui que, dependendo do indexador, se aquele texto é publicado, não vale a pena alguém aparecer a dizer o seguinte, não, a partir da altura que o seu texto que tenha texto indexado significa que ele é muito mais científico. Não é isso. A indexação permite a facilidade na procura. Então, significa que se eu escrevo um texto meu e eu envio para uma determinada instituição, aquela instituição, se ela tem o que onde vai meter o meu texto para... Se é numa revista deles, vão meter o meu texto para publicar. Se essa revista deles está indexada, terei que saber em que indexador. Se o indexador, por exemplo, é Google Acadêmico, então eu vou encontrar esses textos todos publicados, neste caso no Google Acadêmico. Se o indexador, neste caso, por exemplo, como eu mostrei ali, é Elsevier, eu vou encontrar no Elsevier. Há outros, como eu disse, o Amelie, a Scorpius, entre tantos outros indexadores que existem no mundo. Existem muitos indexadores. Então, desses indexadores, é possível só encontrar aquele texto no indexador onde ele foi colocado. Agora, uma pergunta que colocasse, será que ao dizer que não determina a cientificidade, isso depende, porque nem todos os indexadores andam à caça da cientificidade. Agora, há alguns que obrigam determinados critérios científicos para que aquele texto, aquela revista, aquela monografia possa ser publicado num repositório, ou então possa ser publicado na sua revista científica, que tá indexado naquele indexador. Por exemplo, eu vou procurar aqui, vou escrever aqui ALBA, a revista ALBA do Instituto Superior de Informação, Investigação e Ciência de Moçambique, é uma revista indexada. Vocês vão ver, eu escrevi ali ALBA, ACNZ, então vão ver, caso ela apareça aqui, mostrar-vos que tem aqui indexação, está aqui, indexado no Google Acadêmico. É uma revista indexada, mas está indexada onde? No Google Acadêmico. O que quer dizer que os textos publicados nele, se nós vamos procurar algum texto lá de um autor, vamos ver que vamos procurar por esse autor, vamos ver aqui, ele vai aparecer no Google Acadêmico, por exemplo. Vou procurar aqui, escrever, vou copiar um nome qualquer, como este Hermenegildo Maria Titosse Movala, eu vou copiar este, é de um artigo que está lá que está na revista ALBA, e eu vou meter aqui
no Google acadêmico e eu vou fazer a procura. Vocês vão ver aqui, nessa procura, onde apanhar pelo menos aquele texto que ele publicou. Qual texto? Este em que é influência de auditoria interna no desempenho das pequenas e médias empresas em Moçambique. Então vamos ver, está aqui. Como vê? Foi apanhado no Google acadêmico. Está aqui o texto. E por acaso, ele é o único texto que ele tem, que aparece indexado. É o único texto que ele tem. Eu posso procurar outra pessoa que eu vou procurar aqui, Natália Graziano, e eu vou lá colocar o nome dessa minha colega e eu vou colocar aqui, procura. Veja o que ela produziu, tudo que ela produziu está aí. Tem também publicado no ERCAP, publicado na Alba, como vê. Está a mostrar aqui, depois está publicado aqui na revista Alba. Então, o indexador, o Google Acadêmico como indexador. Como a Alba, e como vos mostrei, que a Alba está indexado no Google Acadêmico, quer dizer que os textos que estão na revista Alba, a partir da altura que a revista Alba publica, esses textos eu posso procurar até pelo Google Acadêmico e eu vou encontrar. Ou metendo o nome do autor, ele vai aparecer, e aquele texto vai aparecer a indicar que está na revista Alma. Então, essa é uma das principais funções que os indexadores têm. Então, neste caso, os indexadores têm esta vantagem que a maior parte dos indexadores no mundo está a publicar textos acadêmicos. Então, se um estudante de licenciatura, do mestrado, do doutoramento, vai produzir um artigo, vai fazer um trabalho de uma determinada cadeira, e dizem, você tem que usar textos acadêmicos para produzir o seu trabalho. O que você faz? Vai procurar no Google, não, vai ter que procurar no Google acadêmico, porque o Google acadêmico, como é indexador de textos acadêmicos, então eu vou procurar já encontrar. Há outra vantagem que você apanha aqui no Google Acadêmico. Veja que tu podes procurar aqui até por ano. Significa, por exemplo, agora, por exemplo, eu posso procurar desde 2024. Posso procurar textos que foram publicados desde 2023 para cá. Posso procurar textos publicados só de 2020 para cá. Posso também indicar um período específico que eu queira. Por exemplo, dizer para textos publicados entre 2019 e 2022, por exemplo. E eu dizer, vai me pesquisar textos daquela autora, Natália Graziano, que foram publicados neste tempo. Está aqui, como ouviu. Apanhou naquele período. Aqui eu posso procurar também, por exemplo, imagina que eu estivesse a fazer um trabalho que era percepções dos estudantes relativamente a ensino. É um trabalho que você foi dado pela faculdade para ter que fazer. Vai escrever lá, percepções dos estudantes no ensino de microeconomia, por exemplo. Microeconomia. E passo ali entra. Veja que se eu tinha esse trabalho, que fui dado pelo meu professor da disciplina de microeconomia para ter que fazer, eu agora estou aprendendo aqui. Veja, são muitos textos científicos. Eles geralmente já aparecem aqui em PDF. São quantas páginas do Google? Uma porrada de páginas do Google. Mas eu estou apanhando aqui no Google Acadêmico. Mas eu quero esses textos foram publicados de 2023 para cá. Eu vou clicar aqui desde 2023. Então ele me apanha. São textos recentes. Porque você pode encontrar professores que dizem, não, quero textos dos últimos 3 anos, dos últimos 4 anos, não quero textos muito antigos. E o Google, como indexador, aliás, todos os indexadores fazem isso, assim como vos mostrei com o Elsevier, como indexador também pode fazer. Eu posso pegar o mesmo tema para ver se há alguns textos publicados no Elsevier que falam disso. Eu posso colocar aqui no Elsevier, eu vou fazer procura. Por acaso não há. Não há, mas ok. Eu vou procurar só percepção dos estudantes. Sim, está aqui percepções dos estudantes no ensino. Se eu procuro também aqui percepções dos estudantes no ensino, tiro isso, veja. E, por exemplo, aqui pelo indexador Google, se eu faço a procura, eu vou encontrar, estão ali. E que eu vou cá para o Elsevier, também encontro. Agora, veja, por exemplo, este aqui de Alves Pereira Silva Leite e Antônio Basílio, foram publicados numa revista
numa revista que está indexado no Elsevier, mas ao mesmo tempo eu procuro aqui, vamos lá ver, é Alves Pereira, Antônio Basílio, e eu posso vir procurar aqui Alves Pereira, Antônio Basílio. Por acaso, eles estão indexados lá no Elsevier, mas não estão indexados no Google Acadêmico. Então, quer dizer, a vantagem de nós usarmos os indexadores geralmente carregam consigo textos acadêmicos, porque a maior parte dos indexadores são mesmo para tratar de textos acadêmicos. Por isso, quando tiver trabalho para fazer, e é dito vai fazer trabalho, você, em vez de procurar no Google normal, vai lá no Google, escreva Google Acadêmico, entra no Google Acadêmico, escreve o tema que está procurando. Vão aparecer vários links que você pode, neste caso, absorver, pode usar para fazer aquela atividade, aquele trabalho que você deveria fazer para poder entregar na faculdade. É espetacular você ter que usar. Agora, como eu vou dizer, dependendo, se, por exemplo, este aqui está aqui, editora Licuri, do Brasil, a UFCR do Brasil, em nuvens do Brasil. Estão todos indexados aqui no Google Acadêmico, Rede Unida, Org do Brasil, o FAM do Brasil, está aqui, Unifax do Brasil. Então, tem tantos aqui que estão sobre aquele mesmo tema, indexados, por exemplo, de várias revistas brasileiras, que estão indexadas aqui no Google Acadêmico. O mesmo, como eu estava dizendo, eu posso vir aqui no Elsevier. No Elsevier tem também muitos que estão lá indexados, como vê, estão aqui. Eu encontro agora. Uma das vantagens, se eu encontro o Google Acadêmico e o Elsevier, seria a mesma coisa, aparentemente é a mesma. Só que o que acontece é que a Elsevier, como uma grande editora, por um lado, um grande indexador, o seu nível de cientificidade é elevado muito mais ao limite do que, por exemplo, acontece a nível do Google. O Google, apesar de ter muitos revisores pelo mundo, em termos de patamar aqui, acima da Elsevier, porque a Elsevier é mesmo dedicada muito também à sua área de investigação científica. Enquanto o Google é muito mais popularizado para permitir que muitos cidadãos possam interagir entre eles, lancem textos, discutam temas. O Elsevier não. O Elsevier é muito mais só para receber textos científicos. Então, o seu nível de cientificidade é muito mais apurado do que no Google. Mas a vantagem que você tem aqui, como dizia, sempre que receber um trabalho acadêmico para ter que fazer, então você vai ter que procurar um indexador, como este caso, que é o Elsevier. Entrando no Elsevier, procura o texto do Elsevier, pode procurar lá no mendeley.com, site, pronto. Bate enter, ele vai aparecer com essa janela, entra lá, escreve o seu tema e vão aparecer lá textos que você vai usar. Repare como eu dizia que em todos os indexadores podemos procurar por ano. O Elsevier está aqui também. Tem hipótese de procurar por ano. E ele é um Elsevier que permite e diga se é um journal, se é um proceeding de uma conferência, se é uma secção de um livro, se é uma tese, se é um repórter. Ele tem muito mais, se é de um magazine, se é de um livro, se é isso que você quer procurar. Você pode perguntar, não, eu quero simplesmente proceedings que vêm de conferências para este tema. São conferências científicas. É a única coisa que quer. Você não quer outro tipo de coisa. Ou você pode dizer para não. Aqui no Elsevier permite dizer para não. Quer procurar só teses. E ele dá aqui ali teses. O mesmo vai acontecer. O Google Acadêmico já não dá muito essa chance, mas o Google Acadêmico dá essa hipótese de você poder procurar pelo ano. O Elsevier ainda tem este afinalar mais a coisa. E isso vão apanhar em outro tipo de indexadores, como eu já disse, o Scorpio, a Melica, entre outros indexadores que vocês vão apanhar e que eles são fundamentais para poder encontrar textos para você fazer trabalho. Mas repare ainda outra coisa que me interessa aqui indicar para si, é que em todos eles, tem a hipótese de você procurar os textos, por exemplo, aqui no Elsevier, ainda pode procurar os textos só por autor. Mas o Elsevier, por outro lado, tanto como vai acontecer aqui no Google Acadêmico, você é que pode apanhar os que são muito citados. Para este ser o tema que você colocou, que são textos muito citados. Quer dizer, já foram lidos por muita gente e citou-os.
Porque os textos das revistas, cujos seus artigos são muito citados, eles passam a estar num determinado ranking. E eu depois eu vou para num vídeo próximo e eu vou aparecer e vai apanhar aqui no canal, em que eu estarei a falar efetivamente, por exemplo, do do ranking determinado pelo índice H5, por exemplo, do Google. E vou falar de vários outros índices e como é que eles funcionam para poder eles, como eu podia dizer, dar um ranking às revistas a nível do mundo. E esse, para poder entrar nesse ranking, tem que ter os artigos que são publicados, os textos que vocês publicam de investigação, tem que ser citados. Não basta você publicar, tem que garantir que, para além de ser publicado, há gente que está a citar os seus textos para fazer os seus trabalhos. Isso é fundamental. Então, como eu dizia, quer aqui no Exivia, quer num outro indexador qualquer, você tem ainda a hipótese de criar, por exemplo, sua própria biblioteca. Por exemplo, eu vou aqui no Google Acadêmico, eu posso criar a minha própria biblioteca. A pergunta que me coloca é por que precisaria de criar a minha própria biblioteca? Repare, normalmente quando você vai baixar um texto online, tinha que registrar o quê? O URL. E aquele endereço web, porque depois você, nas referências bibliográficas, vai querer escrever recuperado no dia, colocar a data de www e colocar o endereço web. O que normalmente ocorre é que, como naquele momento estamos a baixar aquele artigo, tínhamos que criar um ficheiro no Word, onde andaríamos a copiar e pôr esses links e tentar recordar esse link de que texto que eu baixo, que está numa outra pasta, se refere e colocar lá a data. Aqui já não facilita. Se eu crio a minha própria biblioteca no Google Acadêmico, eu crio a minha própria biblioteca, vai me facilitar o quê? Vai me facilitar que nesta minha biblioteca, eu coloco lá aquele texto que eu depois estou a citar. Então, naquele dia que eu já estou a fazer trabalho, estou a citar, posso imediatamente abrir o texto e ainda copiar o link. Isso é diferente daquela coisa de ter feito download e eu ter lá. E eu posso, naquele preciso momento, agora capturar o link. É simples, se eu tenho a minha biblioteca. Então, o que ocorre? É que a partida, repare, eu tenho este texto, e eu quero salvar esse texto. Onde é que fica a minha biblioteca? Aqui no Google Acadêmico, como eu entrei pelo meu endereço, aqui o endereço de e-mail, aqui no Google Acadêmico, no canto superior esquerdo, tem esses 3 tracinhos horizontais. Se eu clico neles, eu tenho a hipótese de apanhar minha biblioteca. Minha biblioteca. Como é que eu crio a biblioteca? É simples, uma coisa muito simples, muito simples. Eu vou fazer um trabalho, e entendo, venho aqui, meto o meu tema, aparecem vários textos, então posso meter lá na minha biblioteca para permitir que na altura que eu vou trabalhar, só vou abrir a minha biblioteca, não vou perder mais tempo em procurar aqui. Vir para aqui, escrever um tema e vir aqui à procura. Não, eu só vou à minha biblioteca, vou apanhar todos os textos lá. E já separado já tem área. Imagina, está aqui, por exemplo, aqui acima de segurança, eu quero salvar a minha biblioteca. Basta eu clicar aqui no salvar, clico aqui no salvar e perguntar para onde que eu quero salvar. Está aqui, viu? Abriu essa caixa. E indica agora para onde que quero salvar, que é a minha biblioteca e outra coisa. E nessa altura, se eu quero criar uma pasta nova, não tinha, eu posso criar uma nova pasta aqui, em que eu vou criar uma nova pasta, eu vou falar, por exemplo, de educação da segurança, e eu digo concluído. Pronto, aquele artigo já vai entrar nessa pasta. E eu chego aqui, por exemplo, clico neste aqui, salvar, veja, e eu vou procurar agora. Está aqui, educação de segurança, seleciono, digo concluído. Ele manda para lá. Venho, por exemplo, este também texto, entendo que é importante para mim, clico em salvar, vou procurar educação da segurança que a minha biblioteca colocou lá, ele vai para lá. E eu posso procurar este, outro, robótica, clicar. Eu tinha uma outra pasta que eu tinha chamado, por exemplo, economia, que já tinha criado, onde? Da minha biblioteca. E eu clico aqui, por exemplo, na economia, meto lá. Repare, aquela educação para a segurança tem quantos textos? 3, né? Que eu meti lá. Eu venho para aqui, por exemplo, vou clicar em minha biblioteca. Agora eu quero falar o que está na minha biblioteca. Nessa minha biblioteca, eu vou clicar aqui, educação para a segurança. Ele vai me mostrar aqueles 3 textos que eu meti lá. Veja, esses textos. Vamos lá. Então, na altura que eu vou querer, estou para fazer o meu trabalho, eu posso vir clicar no meu texto,
aquele texto que eu quero ler. Assim como eu cliquei nele e ele está abrindo o texto, eu agora, se vou à zona de referências para escrever a referência bibliográfica, uma das grandes facilidades que eu já tenho é que tenho a hipótese agora como cliquei, está a processar, está a abrir. E eu já vou poder copiar este endereço web, esse www, que se denomina URL. Eu já posso copiar esse URL e ir meter nas minhas referências bibliográficas. Significa que eu posso vir para aqui, selecionar, fazer copy nele, copiar. E se eu estava a trabalhar, por exemplo, no meu Word, e lá no meu Word eu tenho as minhas, da zona das minhas referências bibliográficas, porque também andava a fazer citações, eu tenho a hipótese de agora ir meter, quer dizer, está lá a data. Eu tenho a hipótese de vir cá meter nas referências. Então eu aqui posso ter, estão aqui referências bibliográficas. Então, para esse autor, eu já tenho a hipótese de colocar aqui, por exemplo, recuperado em 26 de maio de 2024, e faço parte daquele endereço. Repare, este o endereço já está ali, e posso meter agora o resto daqueles dados, posso meter o título é este, posso copiar o título e pôr lá, está aqui o título, eu já posso colocar, copiar o título e pôr lá nas minhas referências. Depois disso, posso copiar ainda outros dados que lá existem, por exemplo, dos autores. Os autores estão aqui, eu vou copiar todos eles, vou pôr lá. Aqui, repare, tem até o DOI, e eu também irei copiar para pôr lá. Então, tem ali, eu posso meter ali os autores todos. Vou tirar, estou a colocar ali os autores. Eu ia colocar os autores todos, estão aí. Aí irei colocar o ano, depois tem ali o título, que já está ali. Lá também apanhei, por exemplo, tem o DOI, né? Eu posso copiar aqui o DOI, Digital Object Identifier, né? Que é o significado do DOI. Está aqui é de 2023, o ano. Irei colocar o ano também, 2023. Então, eu vou colocar ali o DOI. Aqui o ano 2023. Então, vou para aquilo que eu sei, né? No apelido de Melo, vírgula, primeira letra do primeiro nome, se eu estiver a usar o APA, primeira letra do segundo nome, Fernandes, ponto, Tavares. Ponto, e depois ali vai entrar vírgula para o coisa que ficou ali com César de Melo, para o primeiro já, vou para o segundo de Souza, vírgula, o primeiro nome de Souza é Francisco, o segundo Bruno, vou ali para o terceiro dos Santos, o primeiro nome Ana, o segundo a Milena, vou ali Coutinho, vírgula Tarcísio, José, Domingos,
O I está ali, o título vai estar todo em itálico. Pronto. Mas o que me interessava muito ali, não estou para andar aqui neste momento a falar como se escreve as referências, mas aquela simplesmente dizer que como eu tenho no Google Acadêmico aquele texto e criei minha própria biblioteca, tenho a hipótese de naquele dia que eu quero usar ir lá copiar os dados que são importantes para escrever na referência e pôr nas referências bibliográficas. E isso quer dizer que esta minha biblioteca, esta minha biblioteca a criar aqui no meu Google acadêmico, ele me permite, estou aqui a navegar na minha biblioteca, posso ir ver quais os textos que eu meti aqui, por exemplo, na minha biblioteca sobre economia, então vou apanhar os textos que eu meti lá na secção economia da minha biblioteca. Posso ir ver os livros que eu criei, que eu meti, estão aqui na economia, posso ir ver quais que eu criei que estão na secção educação, estão ali, posso ir ver quais que eu criei na secção, por exemplo, matemática discreta, estão ali, assim sucessivamente. Quer dizer, essas placas eu criei na minha própria biblioteca e viram como é que eu criei. Basta você clicar em salvar, ele te pede para onde. E nessa altura, se você não tinha a sua biblioteca criada, pode criar a primeira pasta e meter lá o texto. Então, mais uma vez o que eu queria dizer, e depois permite que você, nem na própria biblioteca, ao usar, por exemplo, que é tratado de um determinado tema, assim que mete o tema, pode indicar qual é o período que quer procurar. Se até era da sua biblioteca, dentro dessa biblioteca quer textos de que período? Está aqui desde 2024, desde 2023, desde 2020, ou indicar o período específico. Esta é a vantagem de você estar a usar, neste caso, estar a usar um indexador para poder procurar seus textos. Então, mais uma vez, eu tenho a repetir que os indexadores têm esta função principal e fantástica que nós podemos colher a partir dos indicadores